A paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Irmãos, não se assustem, tá? Esse título aí é por conta de um vídeo que fizeram sobre mim, dizendo que eu vou voltar para a Congregação Cristã no Brasil dentro de um ano. Vou colocar o vídeo aqui, que na verdade é um áudio, né? A pessoa tem medo de mostrar, não sei nem quem é, porque não mostra a cara e nem o nome, né? Só tem a voz. É um canal aí que eu até esqueci o nome aqui do canal, né? E ele diz, né, ele dá até o prazo para eu poder voltar. Todos homens inconstantes e sem nenhuma conversão, né? São religiosos que aprenderam a amar a denominação. Eles amam a denominação, eles amam os ritos, né? e assim por diante. O Marcos do Real é mais um ateu, né? Ele é um ateu, brinca com o nome de Deus e faz as lambanças que ele está acostumado a fazer lá, né? Mas vamos ouvir então o que esse rapaz, esse senhor, não sei, ele está falando aqui sobre mim, e aí eu deixo, né, a minha conclusão para ele ouvir até, né? Vamos ouvir aqui, segue aí. A paz de Deus a todos. Irmãos, vocês têm acompanhado aí no YouTube, tem vários e vários canais que falam sobre a CCB. Tem alguns que defendem a obra, mas tem muitos e muitos que criticam a obra realizada na CCB. Um deles, Carlos Einar. Carlos Einar, por diversas vezes, defendeu a congregação no começo do seu canal. Depois ele se declarou que tinha saído da CCB, que não era mais da CCB, não ia mais frequentar a igreja. Mas passou-se uns tempos, Carlos Einar volta, se dizendo ter retornado à CCB. E a Irmandade recebe eles de braços abertos. Isso aí não... O que ele cometeu não é nenhum pecado grave. Apenas se afastou da igreja, depois voltou. Normal. Acontece muito isso daí. Aí temos agora o Marcos do Real, ex-cooperador. Abandonou o ministério para ficar com o canal no YouTube. Abandonou a igreja, uma pessoa que nasceu no berço cristão. Abandonou a igreja e tal, e agora ele retorna à CCB. Samuel Trevisan abriu uma igreja porque brigou com o Ministério do Brás, há pouco mais de 10 anos atrás. Teve uma briga muito, muito violenta com o Ministério do Brás e deserdou, entrou na justiça e abriu uma outra igreja chamada CCB Ministério Jandira. Aí passou-se um tempo, Samuel Trevisan volta para a CCB. Depois sai novamente. Mas pelo que eu estou sabendo, a esposa de Samuel Trevisan, cunhada e até alguns filhos estão congregando na CCB. E Samuel Trevisan está congregando na igreja que ele fundou, que agora não é mais Jandira. Agora parece que é CCA. Vocês estão vendo, gente, a salada que esse pessoal faz? O pessoal não tem firmeza naquilo que eles querem. Nós temos que almejar na nossa vida Jesus Cristo. Nós não podemos ser mesmo adoradores de templo, adoradores do templo. Eu conheço pessoas que eles não falam nem que eles são cristãos. Não, eu sou da CCB. Eu frequento a congregação cristã no Brasil. Não, a resposta certa é: eu sirvo a Deus na igreja congregação cristã no Brasil. Deixa eu só fazer uma pausa aqui, tá? Primeiro que ele me compara com como é que eu posso dizer sobre esses camaradas? Esses frágios, né? Esses homens que nem convertidos são, que ele acabou de citar. Esses camaradas não estão nem aí com nada, com a verdade, com a coisa. Eles vão e vêm, conforme aquilo, o que for conveniente para eles, né? O Carlos Reinar, ao meu ver, é mais interesse financeiro e por escritos do canal. Marcos do Real, porque queria ser um guru, né, de uma turma maior, né? Eu vou para o YouTube porque Deus está me chamando para o YouTube e eu vou pregar para mais gente. Aí viu que o canal dele afundou, ele quis voltar para a CCB de novo e não vai mais voltar. Ou seja, o Deus que mandou ele voltar não conseguiu fazer ele voltar, né? Ele queria voltar para o ministério, né? O Samuel Trevisan é aquele negócio, né? Teve aquela briga, o homem estava acostumado a ser ancião, líder, e ele montou uma igreja para ele. Ele tem dinheiro, ele montou uma igreja para ele para ser líder. Aí ele tentou voltar, né? Uma jogadinha política junto com o Samuel Trevisan, parece que não deu certo, né?
E então ele voltou de novo para o mesmo lugar que ele estava. Né? E agora esse homem vem falar essas coisas aqui. Né? Ele está falando aqui que ele não é adorador de templo. Não, a gente não pode ser adorador de templo mesmo. Né? Mas ele chama a CCB de obra de Deus e mais para frente você vai ver ele chamar ela de graça. Ou seja, ele pega os atributos que está sobre Jesus Cristo, coloca sobre a CCB e diz que não, que beleza pura, né? Aqui nós somos cristãos verdadeiros, nós não adoramos o templo. Né? Ou seja, o camarada está aí achando que quem sai da CCB está perdido, está no mundo, né? Quem saiu da CCB está no mundo, não pode estar. Você vai ver isso no final aqui do vídeo dele, ele está falando exatamente isso, tá? Mas ele não é adorador do templo. É lógico que você adora o templo, meu querido. Adora a tão ponto que você colocou o templo no lugar de Jesus Cristo, como graça, obra de Deus e o único lugar que você tem que estar para se salvar. Não sei, totalmente inconsistente o que esse camarada fala. Vamos ver aqui o restante. Nós temos que respeitar as demais igrejas. Depende. Tem igreja que nós temos que ser contra mesmo. Você não pode aceitar algumas igrejas aí que pregam heresias. Totalmente heresias, enganação, enganam o povo. Isso aí o próprio apóstolo Pedro, em uma de suas cartas, ele deixa claro que o anticristo já estava na terra naquele tempo, no tempo de Pedro. Imagina hoje o anticristo. Peraí. Então você está concordando comigo? Então você está aprovando o que eu faço aqui. Você falou que tem igreja aí, a gente tem que respeitar as igrejas, mas lógico, tem igreja aí que prega heresia, a gente não pode concordar. A gente não pode concordar, a gente tem que criticar, que combater. Ué, mas então me explica aí. Os seus anciões disseram que a coleta é santa e faz parte da salvação. Onde está escrito isso na Bíblia? Aonde está escrito isso na Bíblia? Em lugar nenhum. Isso é heresia. Isso é heresia da sua igreja. Então você está concordando com o que eu estou fazendo aqui? Porque tudo que eu aponto da CCB são heresias. Coleta é santo e faz parte da salvação. Aí você tem o ancião presidente dizendo que quem não tem vida próspera materialmente não tem Cristo. Aonde está escrito isso na Bíblia? Fala para mim, garotinho. Vamos lá, garotinho. Fala isso para mim. Aonde que está escrito isso na Bíblia, que quem não pertence a CCB não deve ser chamado de filho de Deus ou irmãos na fé? Isso é tópico de ensinamento. Isso aí é regra na CCB. 1961. Aonde que está escrito na Bíblia que não se pode estudar a Bíblia? Não devemos estudar a palavra de Deus. Aonde está escrito isso na Bíblia? Aonde está escrito na Bíblia que a palavra da tribuna é a palavra de Deus? Vou buscar a palavra de Deus. Não, que Deus, vou lá buscar a palavra de Deus. Tudo heresia. Você está dentro de uma seita. E eu não sei se é por ignorância tua ou malandragem, que você acha que não está na seita e tentando fazer um discurso aí de alguém que está no caminho correto, justo, perfeito. Tudo heresia. Ou seja, você agora está acabando de confirmar o meu trabalho, ou seja, que o que eu faço aqui é o trabalho correto. É o trabalho certo. Né? Ou seja, se é certo, Deus está se agradando de mim. Por que Deus ficaria irritado comigo? Falou, não, Josafá, você está pregando muitas verdades, eu prefiro que você volte para a seita. Eu vou levar o Josafá para a seita. Espírito Santo, pega Josafá, leva de volta para a seita. Eu quero ver ele lá dentro, ouvindo o Marsola pregar e todos quantos esses anciões cooperadores Brasil afora que tem aí, que pregam as mesmas besteiras, as mesmas bobagens. Eu quero que você fique aí, Josafá. Fique aí pregando essas coisas. Vamos ver o restante aqui. Isso já está presente. E de que forma que vocês acham que é o anticristo? O anticristo vem em forma, sabe de quem? Em forma de Cristo. Ele vem em forma de um Jesus, de um caminho. Ah, meu Deus do céu, olha só, meu filho, você está me ajudando aqui, rapaz. Você está dando um tiro no seu próprio pé. Você está falando que o anticristo ele vem em forma de Deus, em forma da verdade, em forma do caminho. E o que a CCB faz? Fala para mim. O que a CCB prega? Que ela é a verdade, a revelada. Você está aqui defendendo a graça de Deus. Você vai falar isso aqui na frente. E o seu contexto todo está dentro disso. A CCB é a graça de Deus, a CCB é o único caminho que leva ao céu.
A CCB é a obra de Deus. Ou seja, vocês são o anticristo. A crença dessa igreja, a crença é uma crença anticristã. Vocês combatem Jesus Cristo a todo custo. Vocês rechaçam a autoridade da Bíblia e colocam acima dela a autoridade dos anciões da sua igreja. A ponto deles falarem, palavra de Deus é o que sai da minha boca. Essa baita dessa heresia. Ou seja, na minha percepção, a CCB é uma das piores igrejas. Ela não tem evangelho. Já começa por aí. Ela é uma fraude. A CCB é uma fraude cristã. A CCB finge e prega que é uma cristã. Ou seja, fala para as pessoas que ela é uma igreja cristã. Mas quando você vai ver, na verdade, o que ela é uma fraude. Ela prega ela mesma, onde ela é o foco, ela é a verdade, ela é o caminho, ela é a salvação. Isso são os sinais do anticristo. Porque a palavra de Deus diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Aí em outra parte fala que viriam falsos cristos. Então seria falsos caminhos. Exatamente. Então existem igrejas que são falsos cristos, são falsos caminhos. E um falso caminho, ele vai levar a pessoa aonde? Se a pessoa permanecer ali até o fim da sua vida. Vai levar a pessoa para a perdição. Pronto, querido. Você me respondeu aí, que maravilha. A pessoa que permanece nesse falso caminho, numa igreja que se diz ser o caminho da verdade, a salvação, que é o que você acabou de falar, estou usando as suas palavras. Se ela permanecer nesse lugar até o fim da vida dela, ela vai para a perdição. Você, se ficar aí dentro, você vai para a perdição. Olha para você como você não tem a mínima noção, né, do que você está falando. Ou seja, né, ou você é um kamikaze, você está aí querendo, né, se arrebentar para salvar essa idolatria, né? Ou sei lá o que você é. Vamos ver, segue aí. Porque a pessoa está no falso caminho. Se você pega uma estrada em direção a um destino, e se você for por essa estrada, pelas placas de indicação, ali tem aquelas placas de indicação e tal, e agora tem até o GPS, né? Se você coloca no GPS ali, e você vai atento, entre a direita, a esquerda, volta e vai, você vai chegar no seu destino. Mas se você for, não acreditar no GPS, não acreditar nas placas de indicação, e você fala, não, mas o fulano me falou que se eu for por esse caminho aqui, também dá também, eu vou chegar no destino, e a pessoa pega e vai confiando nessas coisas, e vai chegar no caminho errado. Ele vai chegar no caminho, e vai se perder, e não vai chegar no seu destino. Vou explicar isso aqui. Você está acabando com a sua igreja, com o que você está falando aqui. Olha só. Segundo o nosso entendimento, Bíblia é o nosso GPS. Escritura Sagrada. É ela que nos mostra, ela nos revela Cristo, ela nos revela a vontade de Deus, por ela nós nos guiamos. Jesus Cristo mandou o Espírito Santo para que ele nos guiasse em toda a verdade e em toda a justiça, né? E o conhecimento da verdade de Deus está justamente, né, na sua palavra. A sua denominação colocou a palavra dos homens acima da palavra de Deus. Você acabou de falar aqui, ó. Se vocês pegar um caminho errado, vocês vão para a perdição. É o que você está fazendo, é o que você está seguindo. Você está seguindo orientações humanas como se fosse palavra de Deus. Porque quando eles falam aquelas monte de ladainha, de besteira lá em cima, eles estão dizendo que é Deus que está falando. Isso é em todas as congregações do mundo. Não, é Deus que está falando, vou buscar a palavra de Deus. Olha para você ver, eu não entendo, rapaz, como é que você faz um discurso desse e depois no final você vem falar que eu tenho que voltar para a CCB. Você tá maluco? Você acha que eu vou voltar para um lugar desse? A CCB é uma Babilônia, uma bagunça. Essa igreja aí, na verdade, ela pinta a ideia de que ela é uma santa. Ela pinta a ideia para vocês, ela vende essa ideia e vocês compram muito bem, né, de que ela é a noiva de Cristo, ela é a pura de Cristo. Só que quando você analisa de verdade o que a CCB é, você descobre que ela não passa de uma prostituta que se vendeu, que se entregou por fama, por glória e por dinheiro. Segue aqui. E vai ficar perdido. Vai ficar totalmente perdido. Tem pessoas que realmente levam a congregação como uma idolatria. Isso está totalmente errado. Você não deve ser um idólatra.
nem de ancião, nem de cooperador, de pregador nenhum. Isso, infelizmente, acontece sim na CCB. Mas isso não é motivo para que você abra um canal